escopo do que a gente vai falar da fé que move a aprovação, ainda mais de todas essas turbulências que estão acontecendo aí no mundo dos concursos públicos, neste momento que a gente está aqui falando. Mas veio no meu coração, fala o que você faz. Então, litigiosamente, todo santo dia, 99% das vezes, eu começo o meu dia orando. E eu pego esse livro, que eu já li todo, e como é que fala? Comece o dia feliz, e abro de forma aleatória. Eu já li ele todo, estou relendo. E são frases. Abri aqui, ó. Inclusive, essa que eu abri, eu li agora, dia 1/9. Na verdade, a segunda leitura. A primeira leitura eu circulei e a segunda eu coloquei a data. E aí nós vamos ler aqui, que diz. E é assim que eu faço. Respeito pelos direitos e deveres. Os seus direitos são sagrados, e você não só não deve, como também não pode abrir mão deles, quando se trata de princípios substanciais. Abra mão dos seus bens materiais, dos seus privilégios sociais, das regalias que a sua condição lhe dá. Não abra mão da verdade. Verse ela sobre o que versar. O seu direito substancial é como a sua vida, da qual você pode dispor, mas saiba que quem está perto de você também tem direitos iguais aos seus. Habitue-se a respeitá-los. Os direitos do seu próximo começa exatamente nos limites do seu. O que vem muito a abrir aqui na minha cabeça, não abra mão da verdade, versa ela sobre o que versar. A verdade é basilar. E aí depois que eu leio esse aí, eu pego o livro Forja, de José Maria Escrivá. Eu já li os outros dois, que é Caminho e Suco. Também são pequenininhos assim. Que são várias frases de várias coisas da vida. Por exemplo, agora eu iniciei pessimismo. E ele vai falando algumas frases muito tranquilas. Aqui eu leio 1 a 2 páginas por dia e vou marcando aquilo que me chama mais atenção. Praticamente eu vou marcando tudo, porque é um monte de porrada. Dentro dos 3 do José Maria Escrivá que eu já li, né, que esse aqui é o último que eu tô lendo, o Caminho é o mais pancada. Para mim, o Caminho é foda. Não sei porquê, mas enfim. Talvez o momento que eu tava passando, o sentimento, alguma coisa nesse sentido. E aí no 221, ele fala, meu Deus, sempre acode às necessidades verdadeiras. Olha só, não tá ligado o que a gente falou ali, não tem conexão nenhuma, e a gente começa a ler sobre verdade de novo. Meu Deus, sempre acode às necessidades verdadeiras. Não piorastes, é que agora tem mais luzes para te conheceres. Evita até o menor asmo de desânimo, ou seja, evita o desânimo. Tenha alegria, tenha contentamento. No caminho da santificação pessoal, podemos às vezes ter a impressão de que, ao invés de avançar, retrocedemos. De que, ao invés de melhorar, pioramos. Enquanto houver luta interior, esse pensamento pessimista será apenas uma ilusão, um engano, que convém repelir. Persevera tranquilo, se lutas com tenacidade, progrides no teu caminho e te santificas. A gente vai parar por aqui, a gente não precisa ler mais. Isso aqui me lembra o que o Dr. Pietro, né, um mentor meu, falou no seu Instagram. Ele falou assim, o caminho para o inferno parece o céu, o caminho para o céu parece o inferno. E dentro disso, né, ele tem uma blusa maravilhosa assim, que fala assim, estudo e oração curam tudo. E quando a gente lê isso aqui, no caminho da santificação pessoal, podemos, às vezes, ter a impressão de que, ao invés de avançar, retrocedemos. Quando estamos no caminho de Deus, parece que nós estamos passando por tantas provações e nós estamos retrocedendo. Parece que a gente está andando para trás. Só que, né, e ele continua, de que, ao invés de melhorar, pioramos. Esse é um sentimento. Só que, quando houver uma luta interior, esse pensamento pessimista será apenas uma ilusão, um engano que convém repelir.
persevere tranquilo. Se lutas com tenacidade, progrides no teu caminho e te santificas. Ou seja, não pare de lutar, mas persevere tranquilo. Ele está falando que é para a gente ter um caminhar, um andar confiante. Aumentar a nossa confiança, a perseverança, alimentar isso dentro do nosso ser, para que continuar essa luta de santificação, não para ser, eu falo que até, não sei se, não sei se Deus até gosta disso que eu falo, mas talvez não, mas quem sou eu para ser um santo? Quem sou eu? Se eu tiver, se eu ajudar um pouco mais de pessoas já tá bom. Quem sou eu, tá? Mas eu vou lutar com essa tenacidade até o fim. É esse o meu trabalho. E é isso que faz com que a gente avance na vida. No mundo dos concursos públicos, a verdade precisa ser dita. A fé que move a aprovação é para a gente linkar Deus com o estudo. A fé com o estudo. E quando eu leio isso daqui, eu vejo que o quanto que a gente tem que entender a verdade sobre nós. No mundo dos concursos. O quanto que a gente tem que entender essa verdade sobre nós no sentido de, porra, eu não sou bom em tal matéria. Eu não preciso me iludir, mas eu também não preciso ser pessimista ao ponto de parar de lutar, ao ponto de desistir. Eu preciso perseverar, porque o caminho para a aprovação é esse mesmo, parece um inferno, né? Porque, pô, o caminho para a aprovação é o céu, porra, é o céu para muita gente, cara. Eu tô aqui porque eu passei no concurso público, lá com 18/19 anos, foi onde a minha vida no mundo dos concursos públicos estreou, né, vamos dizer assim. Mas eu já tinha estreado quando eu decidi largar o futebol. Hoje, voltando do trabalho, eu falei isso no carro. Eu falei assim, eu joguei futebol até os 16 anos. Em alguns clubes aqui em Brasília, e acreditava que ia engajar, né? Ia vingar, como a gente diz. Passei algumas peneiras, reprovei lá por conta da minha altura. Na minha posição, eu era zagueiro e primeiro volante, e eles falaram que eu era muito baixo. E, enfim, passei duas peneiras de dois grandes clubes de Minas. Mas acabou que isso não virou a realidade e eu falei, pô, eu tenho que estudar. É isso que eu sei. Esse é o processo, esse é o caminho. Eu não tenho, não sou rico, eu não tenho empresa, eu não tenho porra nenhuma. O que eu sei é trabalhar e estudar. E é isso que eu comecei, de fato. Então eu sou o fruto do estudo. E eu tenho certeza que muitos aqui são frutos do estudo, mas o fruto de um estudo que precisa perseverar, porque parece um inferno quando a gente está ali na luta diária. E esse outro livro que eu leio todos os dias, 365 reflexões históricas. Dali aqueles dois, eu começo a ler esse aqui. Hoje é dia 17. Eu já li isso, porque eu li de manhã. Mas ele diz, permita que seus pensamentos sejam a fundação sólida sobre a qual construir sua fortaleza interior. Pois é no silêncio da sua mente que a verdadeira batalha de autodomínio é travada e vencida. Olha só como tem a ver com aquela luta tenaz, itinerária, sofrida contra o pessimismo, contra as ilusões do pessimismo. Muito vivente é você fundamentar de forma sólida os teus pensamentos para ter autodomínio e vencer o pessimismo, vencer essa batalha interior, né? E para contextualizar, o estoicismo é pagão, mas você está rezando e lendo um negócio pagão, eu estou lendo algo que é fortalecimento da mente. Está lá na Bíblia, a metanoia. Isso você precisa no mundo dos concursos públicos. Esse livro aqui, até é o velhinho, nem é uma nova versão, mas é o que eu tenho. E eu fui lá no dia 17, que é hoje, e li. E ele fala, seja um agente de mudanças. Esse livro ele começa com essa frase, né, versão, não sei como é que é a nova versão aí. Aqui, aí tem a frase bíblica, um texto escrito pelo autor e algumas reflexões, e sempre ele indica uma leitura bíblica, bem aqui no fundo.
E aí eu faço alguns rabiscos, algumas coisas que eu acho importante. E ele fala, seja um agente de mudanças. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus 9:2. Pessoas fiéis a Deus compartilham sua fé com pessoas necessitadas. O versículo que lemos nos ensina que alguns homens cuja identidade não é revelada se comoveram com a realidade de um homem paralítico. A comoção deles foi tão grande que não mediram esforços para levá-lo até Jesus, e o resultado foi revertido em favor daquela vida, pois Jesus, além de perdoar os pecados dele, também o curou completamente, de modo que ele saiu carregando a própria maca. Note que não foi a fé do paralítico que o levou à cura, foi a fé de seus amigos, que mesmo com obstáculos de uma multidão à frente, encontraram uma maneira de fazer o amigo chegar até Jesus. Quando Jesus viu esses 4 amigos se importavam o suficiente para trazê-lo, disse-lhe, esses homens têm muita fé. Eles esperam que eu cure o amigo deles. E assim o fez. Deus quer saber se você será fiel o suficiente para levar os seus amigos a Jesus, para que as suas vidas sejam transformadas ao conhecer o amor do Pai. E se você for fiel, Deus honrará a sua fé. Ele não apenas curará os seus amigos, mas também os abençoará. Deus está lhe dando a oportunidade hoje mesmo de ter uma vida abundante e de ser um canal de bênçãos. Não deixe isso passar. Não avance sem crer nesta palavra. Decida renovar a sua esperança hoje. Não desista de ser um agente de mudanças e de testemunhar as maravilhas da vida com o Senhor. Temos uma esperança da vida eterna, como âncora da alma, firme e segura. Para experimentar o plano completo de Deus, aprenda a ver com os olhos da fé. E aí eu escrevi fé, é óbvio aqui. E a leitura bíblica é Provérbios 14, que é onde a gente vai encerrar aqui a fé que move a aprovação, mas antes a gente precisa falar sobre isso daqui, a correlação com a aprovação. Ele está falando para a gente parar de olhar a nossa jornada de estudo com os nossos olhos pequenos, com os nossos olhos que enxergam daqui para ali. E eu que tenho dificuldade de enxergar de longe, então. Você não sabe, vocês não sabem, eu tenho uma dificuldade danada de enxergar de longe. E até eu falo isso em algumas aulas, nas minhas primeiras aulas eu dei aula no presencial, né? As primeiras aulas, ano de 2016, 17, 16. E a primeira sala tinha uns 80 alunos, a segunda tinha quase 500, e eu falei, caralho, 300 e alguma coisa assim. Eu falei assim, eu vou sem óculos, cara, eu só enxergo as primeiras fileiras mesmo, e tá tudo de boa. E assim fiz. Então, até nisso parece engraçado, mas tem uma frase de Thomas Edison, ele fala que se ele se tornou Thomas Edison e chegou longe foi porque ele estava ombreado em meio a gigantes. E a frase, a palavra-chave daquilo que a gente leu no Café com Deus Pai é companheirismo. Eu só vou chegar longe se eu tiver com pessoas que querem chegar mais longe. Só vou chegar longe se eu estiver acompanhado de pessoas que acreditam mais em mim do que eu, de pessoas que tenham mais fé do que eu, pessoas que alimentam as coisas boas dentro de mim. Não são as pessoas legais, aquelas que vão falar o que você quer escutar. São aquelas pessoas que, mesmo diante das tempestades e das provações de estudar para concurso público, estarão lá, te levando para o caminho certo. Como esses amigos que levaram o amigo paralítico a ser curado diante de Jesus. É exatamente isso que eu compreendo diante disso que a gente leu. E para fechar, tão maravilhoso quanto tudo que está acontecendo aqui, Provérbios 14. Minha Bíblia é a Jerusalém, aí você pode pegar a sua aí, qualquer que seja. Ah, professor, eu não sou católico. Bom, sua Bíblia não católica tem Provérbios 14.
Eu não acredito na Bíblia. Que bom que você está aqui escutando esta aula mesmo não acreditando na Bíblia. Eu não acredito em Deus. Que bom que você está aqui nessa aula mesmo não acreditando em Deus. Leve isso aqui como um ensinamento. Leve isso aqui como um livro de boas condutas. E vai dar tudo certo. 14, Provérbios 14. A sabedoria edifica sua casa, a insensatez a derruba com as mãos. Quem anda na retidão teme a ele, quem se desvia dos seus caminhos o despreza. Da boca do estulto brota a soberba. Os lábios dos sábios dela os guardam. Onde não há bois, falta o grão. A força do touro traz grande colheita. A testemunha fiel não mente. A testemunha falsa diz mentiras. O zombador busca a sabedoria e não o encontra. O conhecimento é fácil para o inteligente. Deixa a companhia do insensato, não lhe reconhecerias lábios sábios. A sabedoria do sagaz discerne o seu caminho, a estutícia do insensato se engana. Os estultos zombam da dívida por falta, mas entre os homens retos existe a compensação. O coração conhece sua própria amargura, e nenhum estrangeiro partilha sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, a tenda dos homens retos prosperará. Tal caminho parece reto para alguém, mas afinal é o caminho da morte. Também entre risos chora o coração, e a alegria termina em pesar. O coração desviado farta-se de seus caminhos, e mais do que ele, o homem de bem. O ingênuo acredita em tudo que dizem. O homem sagaz discerne seus passos. O sábio teme o mal e se afasta. O insensato é insolente e seguro de si. O homem colérico comete idiotices. O homem mau intencionado é odioso. Os ingênuos herdam a insensatez. Os sagazes fazem do conhecimento uma coroa. Diante dos bons, os maus se inclinam, e os ímpios nas portas dos justos. O pobre é odioso mesmo para o vizinho, mas são muito os amigos do rico. Aquele que despreza o próximo, peca. Feliz é quem tem piedade dos pobres. Não é extraviar-se, maquinar o mal. Amor e felicidade, fidelidade para quem busca o bem. Toda fadiga traz proveito. O palavrório só produz indigência. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estutícia dos insensatos é idiotice. Uma testemunha veraz salva vidas. Quem profere mentiras é impostor. No temor de Aê há poderosa segurança. Para seus filhos ele é refúgio. O temor de Aê é fonte de vida, para evitar as ciladas da morte. Povo numeroso é glória para o rei. A falta de gente é ruína para o príncipe. O homem paciente é cheio de entendimento. O impossível exalta a idiotice. Um coração pacífico é vida para o corpo, mas a inveja é cárie nos ossos. Oprimir o fraco é ultrajar seu Criador. Honrá-lo é ter piedade do indigente. O ímpio cai em sua própria maldade. O justo se refugia em sua integridade. Num coração inteligente repousa a sabedoria, mas é reconhecida num coração dos insensatos. A justiça faz prosperar uma nação. O pecado é a vergonha dos povos. O favor do rei é para o servo prudente, e a sua cólera para aquele que é indigno. Quando eu leio Provérbios, ou qualquer outra parte da Bíblia, são muitas coisas para a gente pegar. É muita coisa, a gente não precisa querer também pegar tudo. A gente precisa pegar aquilo que bateu, sabe? Aquilo que, porra, é isso. E às vezes vai estar no início e no final, porque é o que a gente lembra. Então, quando eu leio algumas passagens, assim, eu leio de novo para ver realmente o que bateu. Eu não vou ler aqui de novo, assim, que já bateu, tá? Que é, lá no início ele fala, a sabedoria edifica a sua casa, a insensatez a derruba com as mãos. A sabedoria é um dos maiores tesouros, e talvez o maior tesouro de todos.
ela edifica não só a sua casa, mas a tua aprovação. A sabedoria no concurso público é tu ter discernimento de, pô, poderia ter feito melhor, eu poderia fazer mais, mas é ter o discernimento de onde pedir ajuda, como pedir ajuda, de saber que não existem atalhos, existem caminhos, tá? E que é possível passar, que alguém passou. Eu conversando com o professor Túlio ontem, ele falou, eu e você, a gente entende que a gente não gosta desse negócio de pular etapa, o jeitinho brasileiro, né? E a sabedoria não existe para o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é para os ímpios. A gente pode vencer as etapas, e é um processo. Ontem eu dei uma mentoria à noite para um candidato, para um amigo de infância, assim, um dos meus melhores amigos. Ele já é servidor, ganha seus mais de 15 mil reais, ele quer ir para um cargo fodaço, e ele me procurou pedindo ajuda, eu me senti lisonjeado. Ele quer magistratura, procuradoria, promotoria. Eu tenho, talvez, 2 alunos que passaram nesses concursos. Foram a juíza do trabalho e procurador. Foi. Para promotor, não. Mas eu ensinei coisas não direcionadas para o concurso, até porque é um concurso muito mais específico, né? Eu ensinei como estudar algumas coisas, organizei a vida da pessoa, no sentido de rotina, técnicas de estudo e tudo mais. Mas de conteúdo em si, eu não tinha o que agregar, porque são conteúdos muito mais fundos, assim. Alguns eu até sabia, mas não era essa a ideia. Enfim, passaram. Foram meus mentorados, meus alunos e pacientes também. Eu me senti lisonjeado porque eu mostrei para ele aquilo que eu acredito que ele precisa fazer para ele estar competitivo em 2 anos. 2 anos, ele estar competitivo em 2 anos. Ele entendeu. Para ele, ele está construindo isso. Ele, eu estou indo para um concurso pesado, magistratura, promotoria, procuradoria. Realmente, mesmo eu tendo uma bagagem, já passei em alguns concursos, eu entendo que é um processo. E realmente eu estarei bom em 1 ano e meio, 2 anos, competitivo, que é a sabedoria. É igual passar para auditor num concurso tradicional, vamos dizer assim. É 1 ano e meio, 2 anos. Está competitivo. Para ir lá para a CG do Rio Grande do Sul, 35 mil, e está competitivo. O Tribunal de Contas do Estado está competitivo. O Cefaz da vida está competitivo. Não vamos falar das pessoas que fogem à regra. Pessoas que fogem à regra são pessoas que já têm um escopo de estudo diferenciado. Mas eles também trabalharam a sabedoria do processo de estudo da vida deles. Por quê? Eles não mentiram para eles. Outra passagem. Testemunha fiel não mente. A testemunha falsa diz mentiras. Para quem? Não só para os outros, mas para ele mesmo. Você tem que testemunhar a tua vida, o teu processo, a tua jornada de estudo. E ser verdadeiro com você. A gente falou da verdade lá no início. Porque o homem colérico comete idiotices, ansioso, agoniado, afobado. O concurseiro afobado faz um monte de idiotice. O homem mal intencionado é odioso. O concurseiro que é mal intencionado é aquele que quer um atalho. Minhas mentorias não são um atalho. Eu dou um caminho que não é gostoso, não é fácil, mas é possível. E é exatamente isso que aqui fala em uma das passagens do Provérbio 14. E o que me chama muita atenção é amor e fidelidade para quem busca o bem. E aqui a gente encerra. O amor e a fidelidade para quem busca o bem tem que começar com o amor e fidelidade com Deus, que busca o bem. Buscar o bem não é ser bonzinho. Buscar o bem é buscar o que é justo. Santa Teresinha fala que é justo, que muito custe, que muito vale. Uma família vale muito, então custa muito. Custa muito. O emprego dos teus sonhos vale muito, então vai custar muito. Talvez não tanto,
E eu tenho certeza, não tanto quanto a tua profissão, mas vai custar muito. O caminho para a aprovação custa muito. Para alguns custa ainda mais. Porque é justo que muito custe, que muito vale. É o caminho para o bem. A fidelidade é o caminho para o bem. E eu preciso ser acima de tudo. Antes de todas as estratégias, antes de todas as estrutura, cronograma, meta, videoaula, PDF, cursinho X, site de questões, essa porra toda, quando eu faço a revisão. Antes de tudo isso, se não existir fidelidade a Deus, de nada vai valer a pena. Eu conquistei o mundo, mas eu perdi o mais importante. Foi o quê? A vida eterna. Deus, a fé, o amor, a caridade, a entrega, a justiça. Então, desde sempre, teu pisar, teu andar, tem que estar imbuído em Jesus. A fé move a aprovação. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira hoje. Eu tenha chegado no teu coração. Eu não. Ele. Eu tô aqui para chegar no coração de ninguém. Eu só tô aqui para mandar a mensagem. Eu sou só o carteiro. Só tô entregando a mensagem. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Vitão, que tá aqui ao vivo. Valeu, Yuri. Obrigado por você, cara. Eu agradeço imensamente aqui. A gente vai, né, vou colocar no YouTube, então você que tá vendo aí no YouTube, aquela de sempre, né? Curte, compartilha, se inscreve aí pra gente aumentar a palavra de Deus no coração das pessoas, porque isso aqui é muito mais que estudo, cara. Estudo é só uma partezinha, aprovação, concurso público, trabalho é só uma partezinha da nossa vida. Se ele não for a primeira das coisas da nossa vida, nada vai valer a pena. Fique com Deus e até a próxima. Amém, valeu. Valeu, irmão.